Sejam muito bem-vindos no nosso desafio de número 10. Eu quero te dar parabéns por você ter chegado até aqui. Olha só que interessante. Nós somos poucos inscritos ainda, mas nós somos mais de 50 visualizações. Então eu sei que de alguma forma esse desafio ele está fazendo diferença para alguém que está assistindo. Então se você chegou ao desafio número 10, eu quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui. Porque se você escolheu chegar até aqui, isso significa que o seu ano vai ser um ano de grandes acontecimentos e que bom que eu tô fazendo parte dele, né? Agora não esquece, o que a gente não deve esquecer? De assinar, não deve esquecer de se inscrever aqui no meu canal, ativar os sininhos para quando chegar aqui os vídeos vocês saberem em primeira mão, curtir e comentar para eu saber se está realmente servindo de alguma forma esses conteúdos aqui para vocês. Agora, olha só, a nossa aula de hoje, eu tenho que confessar, é a minha aula preferida, é o meu tema preferido, porque é justamente sobre stories. Stories que criam conexão e oportunidade que nós vamos falar aqui. Por que, Ana Paula, que você gosta desses stories? Porque se você souber usar os stories ao seu favor, isso significa que você vai gerar conexão, que é um ponto muito importante no seu perfil do Instagram, vai gerar vendas, que é um ponto ainda muito mais interessante, e vai gerar o quê? Audiência. E um vai linkar para o outro, porque a audiência precisa que você tenha conexão para poder ter o resultado, que o resultado se gera vendas. Então eu amo os stories por causa disso. Eu até separei alguns stories aqui no meu quadro do Trello. Em outra aula você vai saber direitinho o que é o Trello. Que é o quê? Basicamente, eu tenho aqui recuperação de engajamento, eu tenho aqui vendas e eu tenho aqui como você contar a sua história através dos stories. Mas eu vou ser bem específica com esse tema. Por que, Ana Paula, você vai ser específica se é o seu preferido? Porque se deixar, eu tenho uma aula de stories com vocês, assim, mais ou menos, de 1 hora e meia. Mas eu quero ser bem objetiva. Então eu escolhi aqui para vocês e eu vou compartilhar a tela, tá? Sobre engajamento, tá bom? Sobre engajamento que a gente vai pegar e vai falar aqui. E aí eu quero mostrar para vocês um tipo de stories que dá para você fazer no perfil do seu cliente, que isso vai trazer mais resultado para ele através de um único history. Ana, como assim? Por que um único history? Vamos lá. Vamos supor que hoje é um dia muito ruim para o Instagram do seu cliente ou para você. E as visualizações elas estão caídas. As visualizações elas não estão altas. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um único history e nesse history você vai entregar algo de valor. Nesse único history você vai pegar e gerar desejo para sua audiência. Olha só aqui, por exemplo, no que eu fiz de uma cliente minha. Ela trabalha com cílios, né? E eu fiz um script para chamar a atenção. Eu fiz assim, eu vou ler para você e você pode adaptar para o seu perfil, tá bom? Eu já fiz isso, inclusive, no meu perfil, bem adaptado, com algumas palavras diferentes. Por exemplo, eu coloquei assim, script para lotar a agenda na semana do Dia das Mães. É o título que eu coloquei bem grandão, destacado de amarelo, ou você pode destacar de vermelho, de verde, coloca uma cor para chamar a atenção. Então, para chamar a atenção, eu coloquei script para você lotar a agenda esta semana do Dia das Mães, para chamar a atenção. Aí lembra que eu falei que o nicho da minha cliente era de cílios? Por isso que eu coloquei assim, para a audiência dela poder ficar pensando, lotar a agenda, Dia das Mães, eu estou precisando disso, então é isso que eu vou fazer. E aí, o script embaixo eu coloquei, envie a palavra-chave que eu vou liberar para você a primeira estratégia para você encher a sua agenda ainda esta semana. Aí me diz, quem não quer encher a agenda? Se eu trabalho com cílios e eu estou passando no perfil de uma pessoa que eu sigo e ela tá me falando que vai fazer uma estratégia, ela vai me dar uma estratégia que vai fazer eu lotar minha agenda essa semana, o que eu vou fazer? Eu vou reagir. Eu quero isso aí. Então eu vou escrever a palavra que ela tá me pedindo. Eu quero, chave, não importa qual que é a palavra que você vai colocar em destaque. O importante é você escrever um script que a pessoa precisa reagir de volta. Pode ser um foguinho, pode ser um emoji, pode ser qualquer emoji, pode ser uma palavra-chave. Porém, você vai destacar uma palavra. Aqui eu coloquei o dela, né? A palavra destaque. Script para você lotar a agenda da semana no Dia das Mães. Por exemplo, eu quero ganhar clientes
em relação à social media. Eu vou colocar assim em destaque lá numa foto minha. Eu sei o motivo ao qual você não está conseguindo vender hoje. Esse é o meu destaque. Aí agora eu vou colocar aqui o seguinte: envie a palavra vender se você quer que eu te libere uma estratégia para você aumentar o seu faturamento esta semana. Viu que eu adaptei do nicho de cílios para o meu nicho de social media? Só que em vez de eu atrair mais social media que queiram aprender como, por exemplo, fechar contrato, eu tô colocando para quem quer saber mais sobre vender o seu negócio através dos meus stories. Eu posso colocar também para atrair mais social media. Posso colocar, se você quer aprender como fechar clientes de social media esta semana, escreva aqui a palavra social media que eu vou te enviar uma estratégia agora para você colocar em prática. Viu como eu já troquei aí 3 vezes? Eu peguei o principal que eu coloquei como exemplo para vocês e peguei mais 2 vezes para as pessoas poderem, para eu adaptar, para vocês poderem interagir comigo através dos meus stories. Então esse stories ele vai me reter 2 coisas: aumentar o meu engajamento e fazer com que as pessoas elas me chamem para saber mais sobre aquilo que eu estou oferecendo. E eu posso fazer uma venda através desse movimento. Então vai aumentar o meu engajamento porque as pessoas estão tendo uma ação, tá? Eu coloquei para elas terem uma ação ali comigo naquele stories. Então em um único story elas vão reagir de alguma forma porque elas querem saber. Então quanto mais eu chamo a atenção através do meu direct, o Instagram ele vai entender que a audiência tá gostando daquilo que eu tô fazendo e ele vai entregar cada vez mais os meus stories porque eu fiz essa ação. Então, se você faz essa ação, lembra que lá no início a gente falou numa aula sobre quanto mais atenção, quanto mais retenção você der para sua audiência, para ela te chamar no direct, para ela responder para ela responder o teu post ali nos comentários, o Instagram ele vai entender que o teu conteúdo ele é muito bom e ele vai entregar cada vez mais. Então é isso que acontece quando você gera algum tipo de valor ali no seu conteúdo, as pessoas interagem com você e aí a sua audiência aumenta, os seus stories ele aumenta o engajamento, tá bom? Essa aula tá funcionando, né? Tem um dedão aqui que eu tô vendo gigantesco, porque eu já tava gravando, né? Até eu ir pra aí com esse monte de fio. Agora, além de compartilhar uma tela com vocês, vai aparecer aqui que eu estou gravando. Olha, para o meu videomake poder pegar, para o meu editor de vídeo poder pegar e compartilhar com vocês. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero compartilhar com vocês um tipo de stories que faz você vender muito, certo? Você pode adaptar para o seu perfil, para o perfil do seu cliente. Lembrando que todas as nossas aulas aqui, elas são adaptáveis. Então, se você quiser copiar e colar, você pode, apenas trocando as palavras, porque os nichos são diferentes. Combinado? Então eu te falei dos stories que aumentam o seu engajamento e agora eu vou te falar dos stories que faz você vender. Vamos lá? Olha só, esse stories aqui, por exemplo, eu coloquei o seguinte: ei pessoal, mas por que eu chamei ei pessoal? Porque é a forma como essa cliente chama a audiência dela, tá? Então, a minha audiência, Ana, chama maravilhosa. Então você vai colocar ei maravilhosa. Você vai adaptar com a linguagem que você ou seu cliente fala. Então vamos lá, eu coloquei o seguinte: ei pessoal, eu quero saber uma coisa de vocês. Você sabe o que é o método 5MD? Aí você coloca ali sim, não. Você pode colocar não, me conta mais. Pode colocar mais interações ali com uma caixinha de pergunta para as pessoas interagirem, certo? Percebe que eu também comecei esse stories com alguma interação? É só essa interação inicial, ela já vai fazer com que eu aumente também o engajamento da minha audiência ou a minha audiência, tá bom? E aí, olha só, eu coloquei aqui alguma chamada. Por que 5MDM, Ana? Porque é um método da minha cliente. Então, como eu já estava construindo isso há muito tempo, eu peguei e falei de acordo com aquilo que eu já estava sabendo, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. O segundo stories, eu falei o seguinte: ok, mas antes aquela pergunta que sempre eu faço aqui com vocês: com energia ou sem energia? Aí as pessoas vão interagir também nesse stories, que é para ali poder gerar uma comunicação, um pouco mais de conexão, porque sempre quando ela acorda, ela vai falar nos stories dela, ela fala: e aí pessoal, eu quero saber como é que tá o seu dia hoje, com energia ou sem energia? E aí as pessoas interagem com ela de acordo com o bordão, combinado? Então eu coloquei outros stories assim: estão preparados? Ninguém vai me calar, eu estou pronta. Você que ainda não conhece o método 5MD, chegou a sua hora. Automaticamente, nesse terceiro stories, as pessoas já vê ali
que tem uma expectativa para algo que a minha cliente vai mostrar. E aí no quarto stories eu venho o seguinte: só para você que quer saber desse desafio, comenta aqui embaixo, eu quero. E aí percebe que eu tô sempre colocando a minha audiência para poder interagir comigo, para poder falar comigo de alguma forma. Por quê? Conforme ela for interagir comigo no meu direct, é lá no meu direct que eu vou falar de uma venda para ela. É lá no meu direct que eu vou falar do meu método para ela e eu vou explicar como é que ela faz para sair do ponto A para o ponto B. O ponto B é justamente aonde eu, Ana Paula, vou entregar um pouco a mais ou muito mais para ela poder melhorar em alguma dor que ela está sentindo naquele momento, correto? Aí o outro history. Agora só depende de você. Você quer aprender a aumentar a sua produtividade e foco com o método 5MD? Reage aqui com o foguinho se a sua resposta for sim. Vê que eu estou sempre gerando uma conexão, falando do meu produto, falando para as pessoas falarem mais de mim? Pois é isso que eu quero que elas façam, para eu poder entregar algo. Enquanto elas enchem o meu direct, o meu último stories vai ser o seguinte: aguardem, faltam apenas 4 dias. Olha só, eu gerei uma expectativa o tempo inteiro, eu quis criar uma conexão com a minha audiência o tempo inteiro e eu quis ali que de alguma forma elas interagissem comigo através dos meus stories indo para o meu direct, porque é lá no meu direct que eu vou converter ela. E olha só que legal. O direct dela super encheu, o direct dela super teve muitas perguntas sobre o produto dela e nesse dia ela faturou um valor muito legal. E essa sequência de stories serviu para ela entender até que ponto a audiência dela chegava para poder entender o método que ela tinha para poder transformar a vida de outras pessoas. Ela entendeu a fórmula que ela estava usando ali, estava dando certo para gerar venda. E isso teve realmente venda para ela. Então você pode pegar essa sequência de stories e adaptar de um jeito um pouco diferente para vocês. Combinado? Então, olha só, o nosso desafio dessa aula de hoje é você postar uma sequência de stories que vai gerar conexão com a sua audiência, que vai aumentar o seu engajamento nos seus stories ou que vai te gerar uma venda. Então, eu te desafio a fazer algum desses 2 stories que eu falei aqui no nosso desafio de hoje para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu tentei ser assim o mais objetivo possível, mas eu quero te lembrar antes de finalizar o nosso desafio de hoje. Dia 3/2 vai acontecer às 19h07 a nossa aula do desafio número 15. E eu quero te ver lá, hein? Eu quero te ver na nossa aula, porque olha só, a gente vai estar aqui conversando, eu vou abrir o bate-papo, eu vou abrir tudo para a gente poder conversar. Vai ser mais ou menos umas 3 horas de aula. Você já imaginou o tanto que a gente vai poder conversar? Pois é, eu te espero no desafio de amanhã e também te espero no desafio número 15. Muito obrigada e até mais!